Bom dia, meus queridos, graça e paz. Eu desejo nesta hora fazer uma pequena meditação na introdução da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 5 diz assim: Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos crentes da região da Galácia, várias igrejas naquela região, aqui nesses primeiros 5 versículos ele fala do remetente da carta, ele trata da introdução. Nessa introdução ele faz uma saudação, ele apresenta os destinatários e também ele faz um resumo fantástico da obra de Cristo em favor do pecador. É nesse resumo que eu quero me deter um pouquinho. Mas quando ele diz Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ele está falando que ele é o autor da carta. E ele é o remetente também. Quando ele diz apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ele está dizendo que ele não desejou ser apóstolo, que ele não correu atrás para ser apóstolo, que ele não pagou para ser apóstolo, ele não deu vantagens a quem quer que seja para receber esse título de apóstolo. O seu apostolado veio de Deus, veio do próprio Jesus Cristo. É isso que ele diz. Eu sei que hoje muitos se fazem apóstolos, outros pagam para ser apóstolos. Está acontecendo em nosso mundo moderno. O apóstolo Paulo, diferente de tudo isso, ele foi apóstolo da parte de Jesus Cristo e da parte de Deus. Bom, meus queridos, depois ele diz, as igrejas da Galácia são os remetentes, ou são os destinatários a quem Paulo dirige sua carta. As igrejas da Galácia. A Galácia é uma região onde tinha lá vários irmãos que formavam igrejas diferentes, e ele está escrevendo essa carta a todos aqueles irmãos daquela região. Ele então faz a sua saudação. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, a saudação dos apóstolos para os crentes daquela época. Graça é a bondade, é o amor, é o favor, é a misericórdia de Deus que ele deseja a todos aqueles crentes, apesar do seu não merecimento. E a paz, que é o resultado dessa graça maravilhosa. Quando você desfruta do perdão, da justificação, da adoção, quando você desfruta da reconciliação com Deus, você tem paz. Graça e paz. É a saudação do apóstolo. Mas agora ele vai fazer um resumo desta grande obra desse Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Ele diz o qual, ele acabou de falar de Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Primeira coisa que eu quero destacar para você, meu querido, é que Cristo não morreu por causa da inveja dos escribas e fariseus, nem porque ele foi traído por Judas, nem negado por Pedro, nem abandonado pelos demais apóstolos, muito menos porque Pilatos resolveu condená-lo. Nada disso. 1000 vezes não. Cristo entregou a sua vida. Foi ele quem saiu lá do céu. Foi ele quem deixou a sua glória, veio à terra, já com o propósito de dar a sua vida, de entregar a sua vida em favor do homem pecador. Bom, se a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que ele veio para nos desarraigar deste mundo perverso.
O apóstolo diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. É interessante esta palavra, desarraigar. Desarraigar é arrancar pela raiz, é tirar a força. Aqui nós temos uma bela lição e uma bela informação. Estávamos arraigados, plantados, enraizados neste mundo perverso. E Cristo deu a sua vida para nos arrancar, para nos tirar a força deste mundo perverso. Isso é maravilhoso. Isto é belo, meus queridos. Eu sei que muitos ainda amam este mundo, gostam das coisas deste mundo, mas é bom lembrar que o Senhor veio nos tirar, nos arrancar deste mundo perverso e que estávamos destinados à morte eterna, mas Ele veio nos abençoar grandemente. E a terceira coisa que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Jesus veio fazer a vontade de seu Pai. E a vontade de seu Pai, meus queridos, esta verdade sublime, maravilhosa, esta vontade é que Cristo morreu e veio a este mundo perverso, morreu de uma forma perversa, por homens perversos como eu e você, para nos tirar dessa perversidade. Você já pensou nisso? Aqui nessa pequena introdução, o apóstolo Paulo fala que ele é o autor desta carta, chamado para ser apóstolo, não por vontade de homem algum. Ele escreve essa carta aos Gálatas, mas tudo aquilo que foi escrito serviu para o povo da época e para todo cristão, para todo o povo de Deus, em todo lugar, em toda a face da terra. Agora ele dá a sua saudação, graça e paz, algo lindo, bonito. E depois ele faz um resumo da obra de Cristo, o qual se entregou por nós mesmos. Cristo não morreu porque foi traído, enganado, nada disso. Ele se entregou, ele entregou a sua vida. Ele se esvaziou. Ele veio a este mundo perverso, morreu de forma perversa, cruel, em favor de homens perversos como eu e você, e para nos tirar dessa perversidade. Que Deus te abençoe, meu querido. E lembre-se, o último versículo. Fez a vontade do nosso Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Eu e você temos agora que glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque foi por causa dele, a vontade dele, a gloriosa vontade dele, que seu Filho viesse a esse mundo e morresse em meu e em seu lugar. Dê glórias a Deus, é meu e seu dever. Deus te abençoe. Amém.